Lopes de Araújo e há pouco registrava, e não posso dizer há quantos anos nos conhecemos. Longe de mim fazer para os senhores, colegas de sacerdócio, visando um Brasil melhor, uma palestra magna. E se pudesse sentenciar, diria que nossos trabalhos estão de bom tamanho e poderíamos encerrar com imenso sucesso este encontro. Brasil, país continental. País continental calcado na integração, na diversidade cultural com respeito, na comunhão da língua. Quando presenciei a abertura deste encontro, senti-me de alma lavada. De alma lavada por poder acreditar em dias melhores, ante a homenagem à tradição, ante a ausência de perda de memória, considerados aqueles que já passaram pela direção da ANFIP. A honra é enorme em estar aqui, em pronunciar-me junto a todos os senhores, meus concidadãos e servidores como sou dos semelhantes. Atribuo a escolha de meu nome ao fato de vir a muito, exercendo uma missão sublime, que é a missão de julgar os meus concidadãos e julgar os conflitos de interesse que os envolvem. Por isso, dedico à grande academia, dedico à grande clínica geral, dedico à última trincheira da cidadania, que é ao Supremo, a homenagem que me foi dirigida com o convite. Também faço um registro. E já se disse que a pior morte não é a morte física, é a morte da fala. Tenho grande satisfação em estar neste centro de convenções, que tem o nome de uma pessoa que já nos deixou nesta viagem limitada, que foi a doutora Ruth Cardoso. Exemplo de sensibilidade e firmeza. O momento é um momento muito rico, porque é um momento que encerra a troca de ideias, é um momento que conduz à necessária reflexão, é um momento de aprimoramento infindável, já que o saber é e será sempre uma obra inacabada. Pobre de espírito é o homem que já se encontra em um patamar no qual não dependa mais de aportes no campo do conhecimento. Os meus efusivos cumprimentos à ANFIP,
a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. O tema é um tema desafiador. E ao falarmos sobre ele, devemos fazê-lo com o mais absoluto desassombro, com pureza d'alma. O Brasil e a segurança jurídica. O que posso dizer aos senhores, sem ficar na vala comum, sem ficar na mesmice? Digo-lhes de início que o sistema não fecha. E para assim concluirmos, basta lembrarmos o chavão da Copa do Mundo de 1970. 90 milhões de brasileiros em ação. Hoje, passados cerca de 44 anos, aproximando-se os 45 anos, somos 205 milhões de brasileiros, 205 milhões de almas. Um crescimento geográfico de 128%. Para educação, saneamento, habitação, vias públicas e transporte, segurança pública, mercado de trabalho cresceram nesse diapasão? A resposta é desenganadamente negativa. E por isso reafirmo o sistema e a problemática não é primazia do Brasil, é primazia dos países em desenvolvimento. O sistema decididamente não fecha e não pode fechar. Surge, então, a Babel, surge a pobreza a galope, surge a delinquência de toda ordem e se parte para um país paternalista ao extremo, um país assistencialista, imaginando-se que tudo pode ser corrigido mediante bolsas. As bolsas são necessárias e foram criadas, na verdade, não no governo do PT, mas no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas precisamos voltar os olhos para a juventude, dando à juventude meios de chegarem ao mercado de trabalho e disputarem no mercado de trabalho a obtenção da fonte do próprio sustento. A quadra é uma quadra praticamente psicodélica. A quadra revela, como tenho batido nessa tecla, tempos muitos tempos em que há o abandono a parâmetros, a colocação em segundo plano de princípios, a inversão de valores, ao dito pelo não dito, o
certo por errado e vice-versa, e nos quais se adota, numa ótica da mais absoluta hipocrisia, a postura do politicamente correto. Esse atropela a ordem jurídica, o arcabouço normativo, olvidando que em direito o meio justifica o fim e não o fim ao meio. No momento, senhores, precisamos admitir, é um momento de crise, é um momento preocupante. De crise política e de crise repercutindo no mercado de trabalho, econômica, financeira. Dá para se potencializar paixões em momento de crise? Não. É perigosíssimo se adotar essa ótica. Nós precisamos, sim, de homens que queiram realmente estar em cargo público para servirem aos semelhantes e não para se servirem do próprio cargo público em proveito da família, tendo em conta o enriquecimento pessoal. Nesses momentos, cada qual deve fazer a sua parte, o que está a seu alcance. Nesse momento, devem ser fortalecidas instituições. Deve ser fortalecida a polícia, especialmente a Polícia Federal. Deve ser fortalecido o Ministério Público. Deve ser fortalecida a magistratura composta por aqueles que veem o processo como algo a revelar conteúdo e não simplesmente capa. Isso está ocorrendo na primeira instância, considerada a Operação Lava Jato. Novo, como tive a oportunidade de dizer a uma revista de grande circulação, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Magistratura Federal, o juiz Sérgio Moro. Acredito na atuação dos senhores auditores fiscais, no que atua considerado um embate que, de início, é um embate desequilibrado entre o cidadão e o Estado. Deve implementar essa atuação a partir estritamente do direito posto. Rigorosa é a lei. Rigoroso não precisa ser o auditor fiscal, nem aquele incumbido do ofício judicante, do ofício de substituir a vontade das partes de forma coercitiva, fazendo em nome do Estado. Refiro-me ao julgador.
vivemos sob a proteção da lei das leis, de um documento básico desta sofrida república, que é a Constituição Federal, mas que precisa ser um pouco mais amada, um pouco mais respeitada pelas autoridades constituídas, e me refiro de forma linear às autoridades constituídas. O que se imagina quando se pensa em uma Constituição Federal? E a Constituição do Japão não foi alvo sequer de uma emenda. Se pensa em um documento estável. O que ocorreu com a nossa Carta da República? Até hoje, passados 26 anos, já foi emendada, pasme, 94 vezes. Nós queremos lançar algo que compõe o folclore, mas que exemplifica muito bem o que ocorreu com a Lei Básica da República. Certa vez, um cidadão entrou em uma livraria e, dirigindo-se ao rapaz que atendia no balcão, buscou comprar um exemplar do que o presidente Eurico Gaspar Dutra apontava como livrinho. E aí, pedindo um exemplar da Constituição Federal, foi informado pelo atendente na livraria que aquela livraria não trabalhava com periódicos. A par desse aspecto, está na moda. Um instituto que me preocupa muito é que, se pudesse ser tomado como exceção, passou a ser regra. Refiro-me ao Instituto da Modulação. O que é a modulação? É algo que surge após o Supremo, órgão de cúpula do Judiciário, aceitar que um ato normativo é conflitante com a Constituição, que está no ápice da pirâmide das normas jurídicas. E aí, simplesmente, se dá o dito pelo não dito. Se ouvida que a lei editada de forma conflitante com a Carta é uma lei, como dizia Rui Barbosa, irrita, é uma lei natimorta. E se aceita que, mesmo conflitante com a Constituição Federal, ela tem os efeitos preservados até a data do julgamento verificado, da declaração de constitucionalidade da lei. Por que preocupa isso? Em primeiro lugar, porque a nossa Constituição é uma Constituição rígida e não flexível. Em segundo lugar, porque é ela, unicamente ela, a lei das leis. Em terceiro lugar, porque passa a ver e agraçar a inconstitucionalidade útil, editando-se diploma sabidamente inconstitucional, porque posteriormente, apostando-se na morosidade da justiça, quando vier o julgamento último pelo Supremo, se terá a compilação de efeitos
como se até então não tivesse vigorado a Constituição Federal. Nós temos inúmeras casas legislativas atuando. Congresso, 2 casas. Câmara dos Deputados e Senado. 26 assembleias legislativas e uma Câmara Distrital, que é a Assembleia Legislativa de Brasília. E, além dessas casas legislativas, há ainda 5.570 câmaras de vereadores, já que depois da Constituição de 1988, nós tivemos uma criação cifreada de municípios, que somente subsistem porque têm a participação no fundo dos municípios. O Supremo não pode pretender consertar o Brasil com certo. O Supremo não pode agasalhar o famoso jeitinho brasileiro, que não implica avanço cultural, mas sim retrocesso. Vou citar um exemplo para os senhores perceberem a que ponto o que eu estou a dizer aqui, eu digo na tribuna, na bancada do Supremo, a que ponto nós chegamos. Julgamos há pouco tempo, há algumas semanas, uma lei do Estado do Paraná. E concluímos, porque ela encerrava a denominada guerra fiscal, pelo conflito com a Constituição Federal. Há quanto tempo o Supremo vem se pronunciando nesse sentido? Há mais de 20 anos. Mas, no entanto, tendo em conta o que teve como necessidade de preservar a segurança, entre aspas, jurídica, se modulou os efeitos da lei constitucional e se disse que ela somente estaria fulminada a partir da data do julgamento verificado. É um incentivo ao que rotulei há pouco como inconstitucionalidade útil. De minha parte, continuarei votando contra a modulação de efeitos da decisão do Supremo, porque incumbe ao Supremo constatar o figurino constitucional e, como guarda desse mesmo figurino constitucional, em atuação, eu diria até pedagógica, declarar com eficácia, desde a edição, a inconstitucionalidade do preceito. A segurança jurídica não está em se modular a decisão, está sim em se formalizar a decisão como convém e como interessa a nacionalidade ao próprio Brasil em termos de interesses coletivos. Nós avançaremos quando adotarmos uma postura fidedigna, considerado o texto constitucional, considerado o direito posto, considerada a legislação existente. No Estado democrático de direito, a segurança, saber o que pode ou não ocorrer
na convivência diária e ajuizada uma ação no julgamento desta mesma ação é uma mola mestra, sem a qual não podemos cogitar de Estado democrático. Surge um princípio muito caro da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade. A encerrar que ninguém pode ser compelido a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E sabemos que o princípio da legalidade, ele baliza a administração pública. O administrador público, ao contrário do particular, só pode fazer o que está autorizado em lei, enquanto o particular pode proceder desde que não haja uma vedação legal. Vinga no setor privado, de início, a autonomia da manifestação da vontade das partes que mantêm a relação jurídica. E as normas, elas são divididas a um binômio. Nós temos normas dispositivas que regem a iniciativa mesmo privada e normas cogentes que também podem ter aplicação no campo privado. Em se tratando de uma norma simplesmente dispositiva, ela só atua se não houver, considerado o ajuste firmado, uma cláusula a prever certo procedimento. Já a norma cogente, não. A norma cogente coloca em plano secundário a manifestação de vontade. E temos exemplos. A maioria das normas do Código Civil é de normas dispositivas, mas há também normas cogentes. No tocante às imperativas, tudo que se contém na Constituição Federal tem atuação independentemente da vontade das partes. Por isso se diz que a Constituição Federal é um documento cogente, é um documento de observância obrigatória. Também temos normas cogentes no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, como temos também na consolidação das leis do trabalho. Antes, a prestação de serviços, até 1943, era regida pelo Código Civil, o Código Napoleônico, calcado na liberdade de contratar. Em 1942, objetivando um equilíbrio maior, deu-se a edição, a promulgação da consolidação das leis do trabalho. E não adiantaria esse documento se as regras nele inseridas não fossem regras obrigatórias. O que define se uma norma é dispositiva ou imperativa? O interesse protegido. Toda vez que o interesse for coletivo, a norma é uma norma cogente. Não quero cansá-los, né? Com esta minha fala, que é uma fala a iguais. A vida em sociedade
ela pressupõe certeza e estabilidade. A sociedade não pode viver aos sobressaltos. Não pode viver sendo surpreendida por esta ou por aquela política governamental, como política governamental é sempre isolada e momentânea. Ouvido à tribuna o questionamento sobre a contribuição de aposentados e de pensionistas. O que nós tivemos até 1993? Um sistema que não era contributivo. Em 1993 passou a ser contributivo. E aí, o inacreditável acabou ocorrendo. Quando houve a apresentação de uma PEC, eu cheguei a falar a respeito e disse que apenas com revolução poderíamos chegar a tantos, e acabei queimando a língua. Não é hoje, não? Houve a aprovação considerada a mesma alíquota como se os servidores estivessem em atividade, da incidência da contribuição sobre proventos relativos, inclusive, a quem nunca em atividade tinha contribuído, e a incidência sobre pensões. Quando julgamos a matéria no plenário, utilizei a picardia tão própria dos cariocas e disse contribuição para uma nova aposentadoria, contribuição para uma aposentadoria no além. Não é tanto, não precisamos. Não me veio com o argumento polivalente da solidariedade, porque a ordem natural das coisas tem uma força insustentável e se diz no dia a dia que direito é, acima de tudo, bom senso. Há o peso de se pretender consertar o Brasil com C e com S retroativamente. A lei é sempre editada para vigiar de forma prospectiva. Foi o que eu disse quanto à vida em sociedade. Nós não podemos estar sendo surpreendidos por uma nova normalidade, por um novo diploma legal. Paga-se um preço por se viver em um Estado de direito que se diga democrático. E esse preço é módico, está ao alcance de qualquer um. O respeito é restrito ao arcabouço normativo, à ordem jurídica, especialmente o respeito à Constituição Federal, que precisa ser um pouco mais amada pelos brasileiros e pelas autoridades constituídas. Mas admito que haja um aperfeiçoamento do arcabouço normativo. O que não admito é que se pense que a única forma de se ter melhores dias é editando novas leis.
tendo-se até mesmo uma esperança boa sociedade, impossível de retificar. Não teremos melhores dias com mais leis. Não teremos melhores dias com mais emendas. Teremos, sim, com homens, especialmente homens públicos, que observem as leis existentes. De que precisa o Brasil? De que precisa o Brasil? Na verdade, precisa unicamente de um banho de ética. E o Estado, considerado a ética, deve adotar uma postura exemplar que sirva de norte ao cidadão comum. A partir do momento em que o Estado adota uma posição de força e tripudia considerado o direito do cidadão, tripudia considerado o direito do servidor público, que parece que é o bode expiatório, ele não colabora para o almejado avanço social. A Carta de 1988 trouxe como garantia dos servidores o reajuste dos vencimentos. Não se trata, evidentemente, de aumento de vencimentos, mas da reposição do poder aquisitivo, simples reposição do poder aquisitivo, para aquilo que se tenha continuar comprando o que comprava anteriormente. Não sofra as consequências da nefasta inflação. Nós temos no preceito constitucional balizas que afastam peremptoriamente a possibilidade de se cogitar de opção política normativa. Indaga-se o reajuste que se quer anual na base da categoria, conhecendo-se que a índice oficial, a inflação, depende de lei? Não depende de lei, mas se entende que indispensável é diploma que mantenha o equilíbrio da equação inicial. Prestação de serviço, que geralmente é aprimorada com o correr dos anos. Eu, por exemplo, me considero hoje um juiz muito melhor do que eu fui em 1978, quando iniciei a magistratura. O equilíbrio considerado a prestação e contraprestação. E se formos a lei regedora da relação jurídica, por exemplo, entre os servidores da União e União, nós vamos ver que a lei revela que esse ajuste, eles tampam o contrato, já que a lei prevê que as condições iniciais são inalteráveis por vontade de qualquer das partes. Nós precisamos avançar. Essa história de dizer, e não vou me referir agora ao espaço de tempo dos últimos 12 anos, foi algo até anterior aos 12 anos. Essa história de achar-se que a reposição do poder aquisitivo depende de lei levou ao seguinte quadro. O Supremo enfrentou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão da chefia do Executivo Nacional e aceitou que a chefia estava omissa por não ter encaminhado projeto de lei para
alcançar a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos. E aí houve um encaminhamento, cumpriu-se, entre aspas, mais uma vez, a decisão do Supremo. A chefia do Poder Executivo, diante de uma inflação que estava a alcançar praticamente 2 dígitos, encaminhou um projeto prevendo reajuste de 0,01%. E com isso cumpriu a lei. Terá cumprido a decisão do Supremo? Não cumpriu a decisão do Supremo. Há um hiato muito grande entre o formal e a realidade, em termos de legislação. Entre o formal e a realidade, em termos de ditames maiores da Constituição Federal. O que nos vem do rol das garantias constitucionais? Nos vem que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esse preceito ele é tomado, às vezes, como quase que um penduricalho, algo sem consistência, algo sem concretude. Quando encerra, em última análise, o princípio que não precisaria estar explicitado no inciso 36 do artigo 5º da Carta, já que é implícito a toda a Constituição cidadã, a toda a Constituição democrática. Se nem a lei pode maltratar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que não deixa de ser um ato jurídico perfeito por excelência, porque formalizado pelo Estado juiz, o que se dirá quanto ao administrador? Ele deve observar o princípio da legalidade, e o princípio da legalidade direciona ao respeito a esses institutos a que me referi. A Constituição Federal, quando quis, ela previu a regulação da lei e fez, por exemplo, e é o único exemplo que nós temos, quanto à lei penal, que retroage quando mais benéfica àquele que cometeu em sociedade um desvio de conduta, inclusive sobrepondo-se à lei nova, a coisa julgada. O preceito do Código de Processo Penal que assim prevê é um preceito superharmônico com os ares constitucionais vivenciados. Nós temos, no campo tributário, sabemos que não se deve surpreender o contribuinte. Por isso, uma lei que, de alguma forma, onere o contribuinte deve ser aprovada em certo exercício para surtir efeitos no exercício subsequente. Mais ainda, bem inicialmente apenas em relação às contribuições, mas atuando estendido para o campo tributário e gênero, temos o problema da exigibilidade. Tributo majorado ou criado não pode ser exigido observando-se antes a anterioridade alusiva ao exercício, antes de passados 90 dias. Outra garantia constitucional do cidadão, o acesso ao judiciário, a liberdade de acesso ao judiciário, para evitar que se tenha
jurídico ameaça de lesão a direito ou para afastar-se, lesão já verificada. E aí, evidentemente, como protegido o direito sob o ângulo da pura ameaça, nós temos a justificativa constitucional para que se aponte erradamente como a indústria das liminares, como a indústria das tutelas antecipadas, aguardasse o desfecho do processo para ter-se o afastamento da ameaça de lesão a direito, é deixar-se que a ameaça se torne lesão. Mas veio à malha uma lei pretendendo aumentar o jogador, a revelar que não pode haver o implemento de medida cauteladora contra o Estado. Do Estado, nós aguardamos postura exemplar. O Estado não precisa de proteção acima da proteção que deve ser observada quanto ao cidadão comum. É um equívoco dizer-se que surge aí um interesse coletivo. Não surge um interesse coletivo. O interesse coletivo está no tratamento igualitário das partes. E quando o Estado comparece a juízo, ele comparece não com a soberania que lhe é própria, mas como simples parte. E como parte precisa ser tratado. Digo-lhes, a partir de experiência de alguns anos como servidor público lato sensu, os tempos são muito preocupantes. A pátria não interessa o escassamento das instituições. A pátria interessa poderes alicerçando a República que sejam poderes independentes e, acima de tudo, de braços dados, visando o melhor para a cidadania. Poderes harmônicos. Embora otimista por criação, não vejo com tranquilidade o horizonte, quer sob o ângulo político, quer sob o ângulo financeiro. A Constituição Federal a todos indistintamente submete, inclusive ao guarda maior dela, que é o Supremo. O Brasil não precisa, para ter-se dias melhores, e não esqueço do aprimoramento, o aprimoramento é sempre bem-vindo, de novas leis. O Brasil precisa de quem observe restrita sem a potencialização de interesses momentâneos as leis em vigor. Cumpre ao Estado adotar postura que sirva de norte ao cidadão, não podendo de forma alguma tripudiar considerados esses mesmos cidadãos. O judiciário, e de minha parte, isso será sempre observado, ainda que com o meu voto o teto tenha que cair sobre a minha cabeça, o judiciário é
e será sempre a última trincheira do cidadão. Que a este o judiciário não falte e que cada qual faça a sua parte, pelo menos para termos dias melhores, não para nós, mas para as gerações futuras, para os nossos descendentes. Sejam muito felizes e, mais uma vez, cumprimento o Anfipe por homenagear a tradição e a memória brasileira. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao excelentíssimo senhor ministro pela palestra, certamente enriqueceu a abertura deste evento. E teremos na sequência, senhoras e senhores, uma apresentação artística do grupo Transarte, um grupo tradicional da cultura de Alagoas. Senhores e senhoras, bem-vindos ao mundo maravilhoso do folclore alagoano com o Grupo Transarte, o nosso internacional balé folclórico de Alagoas. Neste momento, passaremos a apresentar algumas danças e foguetes típicos do Nordeste, sempre enfatizando as coreografias marcantes do folclore da terra dos marechais. O Balé Folclórico de Alagoas, Grupo Transarte, nasceu em 28 de junho de 1976 e nessas 3 décadas de intensa atuação na sociedade artística alagoana, valorizou e divulgou o nosso folclore por todo o país e no exterior, participando dos principais festivais nacionais e internacionais de folclore do mundo. O Transarte já foi destaque em grandes eventos na Bolívia, Argentina, Itália, Suíça, Bélgica, França, Holanda e Alemanha. A partir desse instante, sintam-se convidados a mergulhar um pouco nas belezas e riquezas das nossas manifestações folclóricas, preparadas com muita dedicação e criatividade pelo diretor-geral da companhia, professor Rogers Aires. E agora as taeiras das Alagoas. Essa que é uma dança cortejo, nascida também com a sua origem ligada ao maracatu e desenvolvida aqui nas Alagoas.
molhar. Eu vou mandar a brisa pra minha mata. De madrugada a chuva quer me molhar. Eu vou mandar a brisa pra minha mata. Morena, linda cheirosa, essa é a rosa que é da Pernambucana. Olha meu canto, é a minha terra, é a minha terra que agora pegou. Agora eu sou leão de guerra, o minha terra que agora pegou. Eis aí o nosso cortejo real do maracatu, trazendo a dama do passo, o vassalo, o rei, a rainha e as baianas, que irão desfilar no passo imperial ao som desse batuque gostoso de origem negra, que aqui nas Alagoas transformou-se numa dança cortejo religiosa natalina, dançando sempre nas portas das igrejas.